Sara, boa noite. Tudo bem, Flor? Boa noite, tô bem. E você, como tá? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. A sua internet começou a dar sinal de que começou a fazer uns sinais de carregamento. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Alessandra querida, falei com ela hoje à tarde. Seja bem-vinda. É, Sejam bem-vindos. Só aguardar mais um instantinho para o pessoal ir entrando. Aí eu já peço para você se apresentar, tá, Tá Sara? bom. Quem está por aqui, eu acredito que me conhece um pouquinho, e eu sempre gosto de falar que eu acredito muito que a nossa missão aqui no mundo é contribuir com a vida das pessoas. Se fosse para que cada um se preocupasse só com a sua vida, Deus tinha feito cada um colocado num planeta diferente. Então, se nós estamos aqui juntos, é para que a gente possa aprender juntos e que a gente possa verdadeiramente ajudar o outro, né? Contribuir com a vida do outro. Então, essa é uma das missões que eu tenho aqui na vida. E aí, começamos então mais uma noite com essa finalidade de discutir um pouquinho sobre assuntos que são importantes para a nossa vivência, para a nossa felicidade e buscar aqui expandir o olhar das pessoas, buscar expandir o pensamento, para que isso possa se reverter em qualidade de vida e que a gente possa, então, contribuir pelo menos um pouquinho para que você que está participando com a gente aqui ou que vai assistir esse vídeo depois possa tirar algum proveito, aplicar alguma coisa na sua vida. Se alguma coisa for útil nessa área do que nós conversarmos, já valeu muito a pena, já ficamos muito felizes em poder contribuir aí com a vida dos nossos colegas que estão participando. Sara, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por aceitar o convite e passar aqui essa noite comigo, discutindo esse assunto que é tão importante para nós, que é você está em primeiro lugar da sua lista. E aí eu passo a bola para ti, faz sua apresentação, fala um pouquinho para o pessoal o que você faz, seus projetos. Pode ficar à vontade. Bom, boa noite, gente. Vocês estão me escutando bem? Tá dando pra me entender? Eu estou te ouvindo Ah, muito que bem. ótimo. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço o convite. Como você colocou, é um assunto muito pertinente e muito importante pra gente. Eu acho que, sobretudo nesse momento da sociedade, né? Então, espero que todos gostem. Bom, mas meu nome é Sara Caliana, eu tenho 23 anos, eu sou psicóloga. Eu trabalho numa ONG, né, o Jovem Aprendiz, no projeto Jovem Aprendiz. Né, trabalho com o Victor, o psicólogo Victor Rocha, que está aqui nos prestigiando. Né, a Alessandra, que é a nossa chefe, né, que faz um trabalho magnífico com os jovens lá. E, Verdade. sobretudo, o meu assunto de interesse, o público que eu mais gosto de trabalhar, então, são populações em situação de vulnerabilidade social. Então, geralmente jovens negros, situação da população negra, mulheres negras, mulheres trans. Eu adoro trabalhar com o público feminino, então eu amo trabalhar com mulheres. Mas eu então faço trabalho com jovens, com mulheres, bem nesse sentido, minhas pesquisas e tudo que eu gosto de ler e que eu gosto de trabalhar. Legal, Sara. Legal, obrigada. Então tá, gente. Eu já gostaria de perguntar para quem está participando aqui com a gente, qual é a percepção que vocês têm quando nós falamos você está em primeiro lugar da sua lista? Qual é o conceito que você tem, o que vem à cabeça, o que você compreende com isso? O que é estar em primeiro lugar na sua lista? Quem aí pode escrever aqui para gente? Gostaria de ter aí a interação de vocês. E aí, o que é estar em primeiro lugar da sua lista? Oi, Cledson, muito boa noite. Claudeci Reboli, que entrou agorinha, muito boa noite. Regiane, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. E aí, passando a bola para vocês.
Boa noite, Clebson falando tá de Porto Velho. Letícia, amor próprio, autoestima, escolher você mesmo. Regiane escreveu aqui. Está em primeiro lugar da minha lista é escolher minhas potencialidades, porém, sobretudo, minhas vulnerabilidades. Legal, Vitor, por contribuir. Isso aí, gente, tudo isso aí que vocês colocaram aqui pra gente. Então, olha só. É, eu acredito muito que nós fazemos escolha a todo tempo. Todo minuto nós estamos fazendo escolhas. E muitas vezes, quando falta um pouco de autoconhecimento, essas escolhas elas são orientadas pelos nossos medos. Isso é muito comum acontecer em muitos casos. Então, muitas vezes nós temos medo de nos expor, medo da opinião das pessoas, medo de errar, né? Nós temos medo da opinião da nossa família, dos nossos colegas, da sociedade. Então, muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, fazer escolhas que priorizem as nossas vontades, os nossos desejos, como o Vitor falou, em decorrência do olhar do outro, que as pessoas vão achar. E há um certo tempo eu assumi esse compromisso comigo, com a minha vida, de não aceitar viver abaixo do que eu acredito que a vida pode me dar, do que a vida pode ser. Eu tenho esse compromisso comigo de não viver menos do que eu posso ter. Então, orientada por isso, eu venho fazendo as minhas escolhas de vida e uma das últimas escolhas que eu fiz foi deixar o emprego, né, de carteira assinada, como eu frequentemente comento, que era um trabalho tido como seguro, como muitas pessoas têm, né, um emprego estável, boa remuneração, para quê? Para me dedicar mais a um projeto que eu acredito que é contribuir mais para a vida das pessoas. Eu acredito que no local onde eu estou hoje, eu tenho condições de contribuir, de gerar mais valor para a vida das pessoas do que no estágio que eu estava anteriormente. Então, eu venho tomando as minhas decisões de vida sempre orientada para aquilo que eu acredito, para os meus valores, para aquilo que me energiza. Então, mas eu percebo que a nossa sociedade, né, a forma que nós fomos educados, ela não incentiva muito isso. Não incentiva muito que as pessoas façam essas escolhas assim, orientadas para o que leva à felicidade. Certo, Sara? Então, nós somos muitas vezes criados, nós somos educados assim para cumprir alguns padrões. Então, assim, algumas exigências que, algumas cobranças que recebemos durante o nosso desenvolvimento. Então, você tem que escolher uma faculdade que dá dinheiro, você tem que arrumar um emprego que dê estabilidade, um emprego que dê segurança, você tem que casar, porque tem que ser assim, todo mundo casa. E a gente muitas vezes vai fazendo o que os outros acham que é bom para a nossa vida. Até aqui, Sara? Beleza? É exatamente isso que você pontuou, né? O que você trouxe, acho que cabe muito bem, né, na nossa discussão, no sentido que a gente, de uma forma geral, a gente não foi preparado, nem a gente não está sendo preparado, na verdade, para priorizar as nossas vontades e os nossos desejos. E aí, quando eu trago essa questão de vontade e desejo aqui, eu me refiro a nossas vontades e desejos mais genuínos mesmo, sabe? E não aqueles que, como você colocou, nos foi impostos, né? De acreditar que nós temos que nos casar, que nós temos que ter filhos, né? Ter empregos que sejam socialmente, né, mais, que tenham uma ascensão maior, né? Nesse sentido. Né? E essa questão da imposição, ela vem de tudo que está à nossa volta, de tudo que está ao nosso redor. E aí, como você colocou bem, vem também do nosso sistema de educação, que acaba nos ensinando que a gente deve ser alguém, né? Quem nunca escutou isso Mundo capitalista. exatamente, né? Então, quem nunca escutou isso na escola, na faculdade, que você tem que estudar para ser alguém, você precisa ser alguém.
E aí é bem interessante porque essa ideia, né, porque todos nós somos alguém, né, todo mundo é alguém, só que essa Bom, ideia de ser alguém, ela é muito voltada justamente para isso, de que você precisa ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aí nesse sentido de quanto mais título você tiver, você está mais nesse sentido, está mais próximo dessa ideia de sucesso, né, em alcançar esse sucesso. Mas aí, como você colocou também na sua fala, não é qualquer graduação que eu tenho que ter, né? Não é qualquer pós. Eu tenho que fazer algo que me traga um retorno financeiro, algo que me dê dinheiro e que me leve a essa ascensão financeira. E aí, como você colocou também, essa sociedade capitalista, porque alguém, além toda essa questão de ensino e da nossa forma de que nós somos e fomos educados, a gente tem uma sociedade que ela é completamente capitalista, né? E ela foi construída justamente nesses modelos. Então, aí aqui a minha ideia de sucesso, né? Ela já não é mais moldada em eu ser alguém, né? Mas no que eu tenho, porque o que eu tenho eu, exatamente, porque o que eu tenho molda e estabelece quem eu sou. Então, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter poder, e mesmo que eu não tenha, é importante eu parecer que eu tenha, porque o status ele também conta muito nessa sociedade do espetáculo, né? Então, eu preciso mostrar justamente que eu tenho. Então, eu fico nessa obrigatoriedade de sempre estar mostrando, de sempre tentando alcançar algo, justamente que talvez para mim não faça nenhum sentido na minha vida, mas se a sociedade funciona assim, eu acabo sempre tentando buscar e sempre ir atrás dessas questões. justo. Muito bom. Então, e diante disso, eu frequentemente tenho tentado levantar a discussão, eu levanto a discussão, né, fazendo a reflexão, tá? Mas e onde fica a minha felicidade, né? E o que eu quero para minha vida? Onde ficam as minhas vontades, as minhas prioridades? Então, eu tenho certeza que essa sistemática, essa forma de caminhar, ela tem as suas consequências. E de que maneira nós podemos, então, nos posicionar diante disso? De que forma a gente pode contribuir para tentar gerar alguma mudança? Não sei, alguma melhoria na vida das pessoas? Eu acredito, pelo menos falando talvez de uma visão mais de profissional da saúde mesmo, assim, nesse sentido de uma pessoa que, né, como o que nós estamos fazendo aqui, discutindo esse tema justamente para promover essa melhoria, né, na vida das pessoas. Então, eu acredito que, sobretudo, a gente pode contribuir tentando evidenciar realmente como que talvez funciona todo esse processo de construção da nossa subjetividade, né? Como que todas essas coisas elas foram enraizadas e nos fazem acreditar que nós devemos nos comportar assim, ou por que nós talvez queremos tanto alguma coisa que não nos traz de fato um sentimento, né, de satisfação, de que nos completa de fato. Então, eu acredito que é evidenciar por que nós vivemos isso, né? Como que isso foi construído na gente, para ir a partir daí, a gente entendendo isso, a gente entender o porquê da gente não conseguir de fato dar mais valor a quem nós somos, ao que nós fazemos, né? Ao nosso trabalho, a todo o nosso esforço. Então, acho que é nesse sentido. Legal, muito bom. Então, eu frequentemente venho insistindo justamente nisso que você falou, que é nesse processo de desenvolvimento humano, que ele passa pelo autoconhecimento, uma vez que eu sei quais são os meus medos, quais são as minhas potencialidades, minhas forças, minhas fraquezas, eu tenho condição de olhar para mim, focar naquilo que é mais importante para mim e fazer escolhas que estão orientadas para aquilo que eu desejo para minha vida, para aquilo que me faz feliz. Então, eu não consigo construir uma vida autêntica, uma vida onde eu vou olhar para trás, eu falo, nossa, eu vivi o que eu queria, eu fui feliz, se eu não passar por isso, se eu não me permitir a me conhecer e a fazer escolhas alinhadas com o que eu quero, o que eu desejo alcançar e o que me faz verdadeiramente feliz.
E eu percebo que muitas pessoas não param para fazer esse questionamento. O que eu quero para minha vida? O que eu gosto? O que me faz feliz? Até em decorrência disso que nós falamos, que é dessa sociedade capitalista, então as pessoas vão vivendo nesse ritmo acelerado e que não para refletir sobre isso, sobre as suas necessidades, sobre os seus desejos de vida, para fazer escolhas alinhadas com o que se quer viver. E aí é um produto, né, acaba sendo um produto da sociedade capitalista. Sim, exatamente. E aí o interessante disso é porque, de fato, muitas pessoas não fazem, não tem esse processo de autoconhecimento e não faz essa autoanálise de entender, de fato, o que eu quero, né? O que vai me trazer satisfação, uma satisfação verdadeira, né? O que vai fazer, como você colocou, eu olhar para trás e não me arrepender, né? Da minha caminhada até aqui, de tudo que eu vivi. E aí é muito interessante porque o Nietzsche, ele, né, um filósofo, ele coloca que, na verdade, não existe fatos, né? Existe apenas interpretações das coisas. Então, o sentido que nós Sim. damos à vida é basicamente toda a nossa experiência e aí a interpretação e o significado que nós damos a tudo que a gente viveu, né? Então, é a partir dessas interpretações que a gente dá ao mundo e a nós mesmos o sentido das coisas, o sentido da vida. Então, se você não faz esse processo de autoanálise, se você não tem esse processo de autoconhecimento, se você não busca se conhecer, qual sentido você vai dar para a sua vida, né? Se você não sabe o que você quer, se você não sabe o que você gosta, se você está só reproduzindo o que te foi ensinado, né? Se você só está reproduzindo o que foi jogado em você e foi colocado ali ao longo de fato, da construção da sua subjetividade, da construção do seu ser, né? Então, é Uhum. muito importante realmente a gente tirar esse tempo para nós, porque isso é também uma forma de a gente se colocar em primeiro lugar, a gente estabelecer um tempo para nós, para pensar em nós, para entendermos os nossos medos, o que a gente gosta, o que a gente gosta de fato, porque a gente sabe que tudo em nós é construído, né? Tudo em nós foi construído. A gente não tem um gene lá específico que faz a gente gostar de rosa, por exemplo, né? Não existe, a gente aprendeu. Então, o que a gente acha bonito, a gente aprendeu a achar bonito. O que a Sim. gente acha feio, a gente aprendeu a achar feio. O que a gente come e acha gostoso ou ruim, tudo isso foi aprendido, né? Então, é muito importante eu tirar Uhum. esse tempo para mim, para eu me desconstruir, para que isso permita com que eu me reconstrua. Porque se eu não tiro esse tempo, até aí eu só estou reproduzindo o que me foi ensinado. Aí agora é o momento, a partir do momento que eu tenho essa consciência, é o momento de eu parar, olhar para mim e pensar o que de fato eu gosto. Será que quais são as ações que eu tenho que não me fazem depois ter um peso na consciência, que não me trazem depois um mal-estar, né? Por que eu não consigo dizer não para as pessoas, né? Então é realmente essencial a gente, como você colocou, tirar esse tempo para o autoconhecimento e para a autoanálise, para a gente realmente entender quem nós somos e porque vai ser a partir daí que nós vamos dar sentido à nossa vida. Senão a nossa vida realmente não tem um sentido. Legal. E aí eu repito, né, a pergunta que é o tema do nosso assunto, né? Você está em primeiro lugar da sua lista? Então, muitas vezes nós aprendemos a pensar que eu devo fazer tudo pelo outro, eu devo me dedicar ao outro, eu devo abdicar das minhas vontades para gerar bem-estar no outro. Isso é muito comum. E principalmente as mulheres, em assumir esse papel de querer ser a super-heroína e fazer tudo para agradar os outros, né? Muitas vezes abraçar muitas coisas e acabar abdicando daquilo que é prioridade para si. E aqui em casa, eu sempre busco refletir sobre isso. Cada um tem que ter o seu tempo, né? Eu tenho a minha filha, mas ela tem que entender que tem um tempo que eu vou me ausentar e que eu preciso trabalhar. Então, nós temos que ter essa consciência para conseguir fazer priorizar mesmo
e nos colocar em primeiro lugar da nossa lista e não viver só para o outro e abdicar das nossas vontades, né? E nesse sentido, eu até trago aqui um exemplo de um colega que, quando eu postei ontem, fiz a postagem da live, e ele me respondeu: Rose, eu acredito que eu devo estar mais ou menos em nono lugar na minha lista, né? Então, eu pergunto a vocês que estão aqui participando com a gente, também quero ouvir a sua opinião, Sara. Qual é a consequência disso, né? Eu deixar, como foi o exemplo que ele me trouxe, deixar com que eu me coloque em nono lugar, enfim, né, lá para o final de tantas coisas, né, que eu me envolvo no dia a dia e acabo me esquecendo diante de todas essas demandas. Quais são as consequências disso? Existem muitas consequências, né? Eu só quero fazer um comentário no que você trouxe anteriormente, né? Dessa questão de, sobretudo, ter esse peso de cuidadora, né? Nas mulheres, né? Justamente porque nós temos, né, como a gente colocou, uma sociedade que a gente não tem um sistema de educação que priorize o indivíduo, né? Que trata esse ser como individual. Ao contrário, a gente tem um sistema de educação que acaba meio que robotizando todo mundo, fazendo todo mundo sentar em fileirinha e todo mundo se vestir igual e agir igual. E aí nós temos, como a gente comentou, essa questão do capitalismo, e além disso tudo, uma sociedade extremamente conservadora, porque foi moldada nessa questão do ideal judaico-cristã. Então, né, você tem que casar, você tem que constituir uma família, mas tem que ser uma família nesse modelo, né, nuclear de um pai, uma mãe, um casal de filhos e um cachorrinho. E aí, dentro dessa constituição de família, a gente tem também uma sociedade extremamente patriarcal e machista, né? Então, que Uhum. acaba exigindo, de fato, esse papel de cuidadora enfim, de ter que manter a família, a mulher, sobretudo a mulher. Então, o homem, ele é responsável por ser o provedor, ele tem que prover de qualquer forma. Isso também causa sofrimento nesse homem, com certeza, né? Porque esse homem não pode demonstrar fragilidade, não pode, né, demonstrar submissão, então ele sempre tem que estar ali, né, demonstrando uma virilidade maior. Só que essa mulher, ela tem que cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, fazer tudo isso de uma forma perfeita. E aí muitas mulheres também têm que trabalhar, né, fora. Então, realmente a sociedade ela acaba exigindo muito nesse ponto, né, das mulheres. E é algo que a gente também tem que ficar muito atenta, porque a gente romantiza muito também o papel da mãe na sociedade, né? Então, como se a mulher depois que ela é mãe, ela só é mãe. Né? Então a gente esquece que essa mulher ela tem uma vida, que ela antes de ser mãe ela é mulher, então ela não só pode como ela deve fazer coisas para além desse filho, né? Ela tem uma vida além dessa criança, enfim, além, né, desse filho. Ela é um indivíduo, ela tem vontades e aí a gente acaba julgando muito. Então a mulher que, por exemplo, ela, nem como você colocou, você tem o seu tempo de trabalhar e você vai se dedicar ao seu trabalho, porque a sua carreira é importante. Então, isso não é muito bem visto por parte, né, da sociedade, por parte das pessoas. Como, né, também o contrário, né, se um homem ele acaba abrindo um pouco mão do serviço ali, do trabalho, para se voltar para a família e para os filhos, ele também pode acabar sofrendo certo tipo de julgamento. E aí, às vezes, a gente acaba deixando de fazer essas coisas que nos traz felicidade, justamente porque a gente não quer ser mal visto na sociedade. Mas aí, agora respondendo à pergunta das consequências que pode ter essa questão da gente não se colocar em primeiro lugar, e aí como exemplo que você trouxe, né, esse rapaz trouxe que estava mais ou menos em nono lugar, então só para a gente entender o quão longe que ele está, né, desse primeiro lugar, né, o quanto de pessoas e quantas coisas ele coloca à frente dele. E isso pode ter várias consequências. E aí a gente tem muito essa ideia do altruísmo, né? De que a gente colocar os outros na nossa frente, a gente vai estar sendo altruísta, né? A gente priorizar a vontade do outro, os desejos do outro, né? Como se isso nos fizesse talvez pessoas boas, né? Como se isso fosse definir se a gente é bom ou não. Se a gente falar um não para Uhum. alguém, a gente deixa de ser bom. Tudo que a gente fez de bom no mundo parece que é anulado. Egoísta. Exatamente, nós somos vistos como egoístas, né? Nosso altruísmo todo é destruído. E aí, quanto que é problemático a gente ter essa ideia? Justamente porque quando você cuida de si, quando você volta o seu olhar para si mesmo, talvez isso seja a maior
ação ou a maior prova de altruísmo que você pode fazer, tanto para si quanto para o outro. Né? O altruísmo já é voltado para o outro, né? Mas enfim, é justamente porque quando você cuida de si mesmo, quando você olha para si, quando você, né, trata suas feridas, quando você, enfim, quando você se prioriza, quando você olha para todas as suas questões, isso acaba te capacitando mais ainda e te fortalecendo para você poder lidar com as questões do outro. Justamente porque se você só cuida do outro, você fica sobrecarregado um momento. Você vai chegar um momento que você não vai conseguir nem cuidar do outro nem de si mesmo, porque você já vai estar sobrecarregado. Então, é muito importante a gente se priorizar justamente por isso, porque só a gente estando bem, só a gente conseguindo lidar com as nossas questões, que a gente vai conseguir ajudar esse próximo. Né? Então, na psicologia, né, o Vitor está aqui, ele pode, né, confirmar ou refutar, mas a gente sempre ouviu muito que para a gente atender em clínica, a gente sempre era recomendado que a gente tivesse em processo terapêutico, justamente porque a gente precisa tratar das nossas questões, a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Né? Então, a gente não pode levar o nosso problema para esse outro indivíduo. Então, as consequências de quando você não se prioriza é que você acaba ficando sobrecarregado, você acaba pegando o problema dos outros, vai chegar um momento que você não vai conseguir lidar com suas questões e você não vai conseguir ajudar o próximo, justamente porque você já vai estar extremamente cansado, extremamente esgotado. Então, se priorizar é uma atitude altruísta, né? É uma ação que é voltada para você, mas você também pode estar se cuidando para você poder fornecer esse olhar para o outro, né? E você falar não, e você talvez decidir não ajudar aquela pessoa naquele momento porque você não se sente preparada, né? Isso não é um sinal de egoísmo. Então a gente também tem que perder essa ideia de que abrir mão de... Não sei se seria abrir mão a expressão correta, mas realmente se priorizar, entender que as suas questões são importantes também, que você deve se colocar em primeiro lugar. Isso não é sinal de egoísmo, né? Isso é sinal de autocuidado, é você olhar para si com carinho e com respeito. Isso. Verdade. E eu até queria ressaltar isso, que entra o autocuidado. Eu comentei na semana passada que estar em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar da sua lista, está relacionado ao autocuidado, porque se eu não cuidar de mim, como eu vou conseguir cuidar do outro? Então eu preciso cuidar de mim antes, eu preciso estar viva para ter condições de cuidar bem do outro. Eu até compartilhei também um retorno de uma colega que falou: nossa, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto ao trabalho, deixo de cuidar do meu marido, deixo de fazer coisas individuais para mim, muitas vezes. Às vezes a gente deixa de ter cuidado com a nossa saúde. E daqui a pouco, né, tá aí enfermo, tá com, né, fica doente. Aí é que você não vai ter condições de cuidar de alguém. Então, se colocar em primeiro lugar da lista é sim ter esse autocuidado, né? Cuidar de si. E nesse sentido, eu gostaria de trazer a questão do que você falou, que é o dizer não. É você também conseguir se afastar de pessoas que não são positivas. Porque muitas vezes nós temos aquelas pessoas que acabam querendo sugar muito da nossa energia, tirar muito da nossa energia. E às vezes nós esperamos ser empoderados por alguém. Não, vai, faça, cuide. Nós talvez estejamos esperando receber esse apoio, esse incentivo da nossa família, e muitas vezes isso não vai vir de lá. Então nós precisamos realmente buscar esse autoconhecimento para nos empoderar, para conseguir fazer essas escolhas que vão me levar onde eu desejo, né? Buscar ser luz para minha vida, porque às vezes eu estou esperando essa luz de um lugar que ela não vai vir, que é do outro. Então eu preciso, né, compreender essa dinâmica, buscar esse autoconhecimento para conseguir me colocar muitas vezes nesse lugar. Eu queria dar um exemplo aqui, nesse sentido. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha um relacionamento, me casei muito nova, tinha 17 anos,
E quando eu estava com os 19 anos, eu resolvi me separar. E fui lá e me separei. E quando eu fui contar para o meu pai, né, ele comentou: olha, antes de tomar uma decisão dessa, você poderia nos comunicar, né, falar com a gente antes. E isso é muito comum. Muitas pessoas não tomarem, não que meu pai quisesse de alguma forma escolher por mim, mas isso é muito comum em muitas famílias, que os filhos, que as pessoas não tenham esse empoderamento, que não são desenvolvidos para isso, para tomar as suas decisões de acordo com o que você quer para sua vida. Sim, exatamente. E é muito importante a gente também conseguir fazer essa análise das pessoas que a gente se relaciona, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Justamente, como você colocou, não para que a, eu precise da aprovação dessas pessoas, mas se eu sou uma pessoa que eu já não tenho muita autonomia e eu tenho pessoas que acabam se aproveitando disso, isso acaba se agravando. Então, mas sobretudo é muito importante a gente aprender a sermos autossuficientes, né? Não no sentido que a gente nunca vai precisar de alguém. Sim, nós precisamos de outras pessoas para coisas específicas, mas é muito importante a gente não precisar da aprovação do outro para a gente se sentir completo, para a gente se sentir autossuficiente, né? Para a gente sentir que nós temos algum valor. Então a gente precisa aprender a apreciar a solidão, né? A gente tem muito problema em ficar sozinho, em não ter uma outra pessoa do lado, né? Parece que isso é horrível quando a gente fala de ficar sozinho, gera pânico em algumas pessoas, né? Então a gente precisa começar a apreciar a nossa companhia, né? A ficar com nós mesmos, com nossos pensamentos, a conversar com a gente mesmo, porque é isso que promove o autoconhecimento que a gente tanto está falando aqui, né? Isso é a partir daí que a gente entende os nossos gostos e as nossas vontades. E aí a gente tem que entender também que o nosso olhar tem que ser suficiente, né? Que a nossa opinião e as nossas vontades têm que ser suficiente. Então, eu preciso, por exemplo, se eu quero sair com uma roupa e eu coloco aquela roupa, então se uma pessoa faz um comentário negativo, eu preciso estar empoderada a ponto daquele comentário não fazer ele trocar de roupa, né? Mas eu ter certeza que aquilo, se eu estou me sentindo bem, né? Eu preciso estar empoderada a ponto de permanecer com aquela ideia, né? Então, como uma opinião, né? Como você trouxe seu exemplo, você estava decidida a se separar e você, empoderada daquilo, conseguiu realizar essa ação. Então, a gente precisa, de fato, nos empoderarmos para conseguir tomar essas decisões. E aí é importante para a gente, né, para as pessoas que talvez estejam se conhecendo agora e saindo dessa posição de subalternidade, né, e tomando essa posição de maior autonomia, se cercar de pessoas que ajudem, né, a passar por esse processo. Eu também tenho um exemplo muito legal, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade para falar não, a minha vida toda. E vou citar novamente o Vitor, que está aqui. O Vitor foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo até hoje. Às vezes ele começa a me fazer umas. A gente trabalha junto, né? A gente estudou junto durante 5 anos. Às vezes ele começa a me fazer umas raivas, assim, sabe? Me irritar um pouco. Aí às vezes eu olho pra ele assim e pergunto: ué, Vitor, por que você tá fazendo isso? Aí ele, tipo, tô te testando, amiga. Justamente, às vezes ele, entre aspas, né, faz alguns testezinhos pra ver se eu consigo falar não. Então, e Uhum. aí é muito interessante que a nossa relação sempre foi muito permissiva nesse sentido. Então, hoje em dia a gente consegue muito, não posso, e isso não é interpretado como uma forma de egoísmo, né? Isso não é interpretado como, ela não quer me ajudar, mas a gente entende realmente que isso é um processo, a gente precisa passar por isso, a gente precisa realmente conseguir falar não, conseguir tomar decisões sozinhos, conseguir que o nosso olhar para nós mesmos seja suficiente para nos passar segurança, para que seja realmente suficiente para que a nossa decisão ela seja assegurada ali, para que a gente não mude de opinião ou que a gente não fique inseguro, justamente porque tem uma outra pessoa, porque tem uma sociedade que desaprova aquilo. Então a gente precisa realmente
exaltar a nossa individualidade, a nossa singularidade, os nossos pontos realmente que nos diferencia do resto da sociedade, porque é isso que é importante. Legal. E aí eu queria aproveitar para perguntar para quem nos está assistindo. Oi, Aldaleia, acabou de entrar. Paula, sejam bem-vindas, meninas. Eu quero aproveitar para perguntar para vocês que estão nos assistindo, né? Como você está na sua lista de prioridade hoje? Onde você está nela? Voltando ao exemplo que eu trouxe, né, da pessoa que me deu esse retorno, que me disse que estava em nono lugar. Quando você, que está aqui com a gente, quando você reflete sobre todas as demandas que você tem hoje, é família, é casa, é trabalho, enfim, né, amigos, onde você está na sua lista hoje? Qual é a prioridade sua nessa lista? Será que você está em primeiro lugar nessa lista? Será que você consegue dizer não para as pessoas quando é necessário dizer não? Porque muitas vezes nós vamos, né, abarcando tantas responsabilidades e assumindo, e muitas vezes nós somos, né, temos essas habilidades mesmo de resolver muitas questões, só que, como a Alessandra respondeu agora há pouco, quando eu vou colocando tantas prioridades, daqui a pouco eu não tenho tempo para fazer o que é necessário para mim, o que é de interesse, o que realmente é prioridade para mim, ou eu não tenho energia para fazer isso. Eu estou cansado em decorrência da falta de tempo. E eu percebo que isso é muito comum hoje, principalmente no campo profissional. Algumas vezes também na área de relacionamento. A gente acabar assumindo muita responsabilidade, né? Se envolvendo muito com questões do lado profissional, questões de relacionamento e deixando de fazer aquilo que é importante para a gente. Então eu pergunto a vocês, gente, respondam aí para a gente, interaja com a gente. Em que lugar você está? Qual é a sua prioridade hoje na sua lista? O que você pode fazer para viver de uma forma diferente? Raquel, seja bem-vinda. O que você pode fazer hoje para viver de uma forma diferente, né? Considerando suas vontades, suas necessidades, que movimento, que comportamento você pode fazer, que atitude você pode tomar para começar a se priorizar, a se colocar em primeiro lugar na sua lista? Crochê da Rose, muito boa noite, seja bem-vindo. E aí, Sara? O que nós podemos dar de dicas, de, de dica mesmo, de contribuição, para que as pessoas, então, a partir de tudo isso que nós discutimos hoje, possam refletir. Onde eu estou e o que eu posso fazer para passar a me priorizar mais. Olha, Raquel falando aqui, ter autocuidado, legal. E esse autocuidado, de que maneira eu posso expressar isso mais claro? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Sim, como a Raquel colocou, né, o autocuidado ele é essencial, a gente precisa realmente, como nós discutimos, a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa, né, tem a possibilidade da gente também cuidar do outro, mas eu acho que sobretudo é a gente olhar para a gente porque eu acredito que as pessoas que têm mais dificuldade para se colocar em primeiro lugar são pessoas que cuidam muito dos outros. Né? Não fiz nenhuma pesquisa para isso, mas eu acredito pelo menos um perfil de comportamento que a gente nota. Geralmente são pessoas que cuidam muito do outro e têm mais dificuldade para se priorizar. Então, acho que, sobretudo, a gente olhar com o mesmo carinho para os nossos problemas e para as nossas questões, para as nossas vontades, que talvez a gente tenha com essas outras pessoas. Né? A gente entender que a gente também é indivíduo, que também vai errar, que também precisa se perdoar, que também precisa se cuidar, que precisa entender seus problemas, que também precisa de tempo para tomar decisões, para pensar.
Então, sobretudo, se olhar com muito carinho, com muita compaixão, né, com muita gratidão. Tem uma outra expressão do Nietzsche que eu gosto bastante, que é o amor fati. Eu gosto bastante, mas eu não sei se eu entendi ela por completo. Mas o que eu entendo dela é que o Nietzsche ele coloca justamente que a gente não tem muito controle do que a vida fez com a gente, né? Como a gente discutiu, nós fomos moldados, né, pela sociedade. Então, por mais que o Nietzsche fala que a gente tem que dar um sentido para a vida e que esse sentido ele vem através da gente se conhecer, né? Só assim que a gente vai poder ter esse sentido, né? A partir da forma que a gente dá significado e interpreta as coisas. Então, o Nietzsche também ele entende que a gente não tem muito controle com tudo isso que aconteceu com a gente, com a forma com que nos moldaram, né? Então, ele coloca que amar tudo que se passa conosco, isso é uma forma de amor fati, né? Então, mesmo as piores coisas que aconteceram conosco, que causaram grandes dores. Então, isso é uma forma da gente nos amar e amar o nosso próprio destino, fazendo com que a gente consiga respeitar a nossa existência com uma gratidão muito grande, né? Então, acho que olhar para a gente como indivíduo, para nós mesmos, né, como indivíduos que sente gratidão por tudo que a gente conseguiu conquistar até o momento. Então, tudo bem, talvez eu não tenha a vida que eu quero, que eu sempre quis ter, talvez eu não esteja feliz da forma que eu queria estar nesse momento, né? Mas eu sou grata pela consciência que eu tenho. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu posso Legal. promover essa mudança. Então, acho que nos priorizar é realmente entender que nós somos indivíduos que precisamos ser perdoados, entendidos, e que a gente tem um tempo e que a gente pode promover essa mudança na nossa vida, em qualquer momento que a gente realmente se dedique para isso, sempre se cuidando e se priorizando. Legal, Sara. E aproveitando esse gancho aí que você falou. Realmente eu gosto muito de bater em cima da tecla do autoconhecimento, né? Quando eu me conheço, quando eu sei o que eu gosto, o que me faz feliz, eu tenho condição de fazer Uhum. escolhas que realmente estejam alinhadas com o que me faz feliz. E eu tenho sempre que refletir sobre isso, e me permitir a só aceitar na minha vida aquilo que me agrada. Me colocar em primeiro lugar na lista também diz respeito a você fazer essas escolhas, aceitar na sua vida, desde ambientes, né? O emprego que eu estou é o emprego que me faz feliz, né? Pessoas que me fazem bem, enfim, amores que me fazem bem, fazer escolhas nesse sentido, que estejam realmente alinhados com aquilo que vão me levar para onde eu quero, né? Onde me faz feliz. Exatamente. Poder falar Nandinha não sem se sentir Fran, culpada, né? isso. A Fran está fazendo aqui uma pergunta: como faço para saber que não estou entrando num relacionamento abusivo? E aí, Sara? A gente consegue fazer uma contribuição para a Fran? Bom, eu acredito que a gente pode também tentar encaixar com essa questão de se priorizar, né? De se colocar em primeiro lugar. Então, como nós falamos, se é um relacionamento que te oprime, se é um relacionamento que não te faz bem, que faz você se sentir diminuída, né? Que faz com que você não se sinta autossuficiente, isso é um relacionamento que, se não ainda é abusivo, está se encaminhando para ser um relacionamento abusivo. Então, um relacionamento ele tem que ser algo que vem para te complementar, né? Para fazer com que você que torne sua vida melhor. Então, se esse relacionamento está te prejudicando de alguma forma, ele já está se encaminhando para ser um relacionamento abusivo. Então, tudo que te prejudica, tudo que te causa sofrimento, independente do nível desse sofrimento, né, é tido como tóxico ou abusivo. Então, a gente precisa sempre realmente estar ligado em detalhes também, né? Tem muitas coisas que a gente romantiza, talvez, então realmente está ligado em alguns detalhes. Então, se esse relacionamento te causa algum tipo de sofrimento, eu acredito que ele já está se encaminhando, ou né, já é um relacionamento abusivo. Não sei se foi respondido. Legal, Sara. Obrigada. Obrigada pela contribuição. E, Fran, eu sempre defendo que, primeiro, nós temos que
que consegui ser feliz sozinho, como foi uma das falas da Sara um pouco mais anteriormente. Então, primeiro eu tenho que gostar da minha companhia, eu tenho que ser feliz sozinho, antes. Então, uma vez que eu caso, que eu tenho um relacionamento, eu não posso depositar no outro toda a responsabilidade de me fazer feliz. Eu não percebo dessa forma, não é assim que eu encaro, né? Eu tenho que assumir essa responsabilidade comigo de me fazer feliz. E eu tenho, nesse sentido, também conseguir compreender quando o outro está me fazendo mal. Eu não sei se isso é tão difícil, né? Em algum momento eu acredito que a gente consiga perceber quando o outro está nos fazendo mal. E eu sempre falo que aqui em casa nós temos sempre esse acordo, né? Essa conversa. A partir do momento em que o outro começar a me prejudicar, a prejudicar a minha vida, isso é muito claro aqui em casa. Eu sempre falo para o meu marido. E isso é muito, né? É um acordo entre nós dois. A partir do momento em que ele começar a prejudicar a minha vida, e já não faz mais sentido. Porque eu penso que a ideia é um contribuir com a vida do outro. Então, se eu tenho isso como medida, como parâmetro, contribuir com a vida do outro, agregar valor na vida do outro, para mim, Rosigleide, fica mais fácil compreender e tomar decisões quando, né, fica fácil identificar quando não está me fazendo bem. Então, quando não está me fazendo bem, aí entra a questão da autoestima, que vai me capacitar, digamos assim, para ter essa autoconfiança e escolher por mim, tomar essa decisão por mim. Porque muitas vezes, como a Sara comentou, e quando a gente estuda sobre essa questão de relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, principalmente relacionamento abusivo, a gente sabe que a pessoa que está na posição de abusador, de opressor, ela acaba fazendo com que a pessoa não se sinta valorizada, né? Se sinta, na verdade, uma pessoa sem importância, tira as forças dela, mina as forças dela, para que ela não consiga se posicionar. Então, realmente, eu preciso ter muita atenção nisso aí e buscar apoio. Buscar apoio para me posicionar pela minha vida, né? A Patrícia fez aqui uma contribuição para a gente, deixa eu tentar fazer a leitura. Ela falou que nesse momento ela está em terceiro lugar da lista, está em processo de mudança para trabalhar em Portugal, então nesse momento está priorizando as duas filhas e a nova vida. Legal, legal, muito bom, isso aí. Então, é isso que nós conversamos, né? Quando eu me conheço, eu consigo saber e tomar decisões alinhadas com os meus projetos de vida. E claro, uma vez que você está tomando essas decisões, porque você entende que vai ser melhor para você, com certeza você também está se priorizando nas suas tomadas de decisão. Você não está fazendo isso porque alguém acha que isso é melhor para você, mas sim foi uma decisão sua por entender que isso é melhor para você. Tudo bem, Sara? Isso, exatamente. Legal. E a Fran fez outro comentário aqui, assim nunca percebo no início, só na metade de um relacionamento. Fran, muitas vezes é na convivência com o outro que a gente conhece as atitudes, né? Em administração a gente fala muito disso. Atitude é algo que a gente só percebe com o tempo, não está escrito, né? Então, muitas vezes, a pessoa vê um cordeiro, né? Vê um lobo em pele de cordeiro e não se percebe. Realmente, é a convivência que vai fazer com que as pessoas se mostrem. Mas aí, se você estiver realmente empoderada, se você estiver preparada, você vai conseguir identificar isso, identificar até o ponto que deixa de contribuir, passa a fazer mal e conseguir escolher por você.
Legal, Sara. De estudo, alguma, alguma contribuição? Algum Eu não complemento? entendi a sua pergunta. Não? Algum complemento? Ah, sim. Não, acho que eu, assim, eu acredito que a gente conseguiu abordar o tema de uma forma muito bacana. E eu acho que é basicamente isso mesmo que a gente trouxe, né? Então, acho que a gente focar realmente no autoconhecimento, a gente focar em nos priorizar no sentido de a gente dar tempo pra gente, nos cuidarmos, olhar pra gente de uma forma com muito carinho, entender que as nossas necessidades são importantes, né? Entender que nós somos suficientes sozinhos, né? Como a gente trouxe, a gente discutiu antes e agora, né? Essa questão do relacionamento abusivo também trouxe essa discussão. Então é muito importante realmente a gente entender que o que a gente sente é muito importante e a nossa opinião também é muito importante. Então realmente a gente conseguir buscar se priorizar nesse sentido, de olhar para a gente com muito carinho e com muito respeito. Legal. Eu só queria fazer mais algumas observações. Ah, pronto. Que nós precisamos aprender a cuidar da gente como se fosse uma Ferrari, né? Como os donos de uma Ferrari cuidam dela. Eu acredito que eles têm um extremo cuidado, né? Então nós precisamos ter esse olhar com a gente, olhar para nós como se fôssemos uma Ferrari. Nós precisamos sempre refletir, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu bem-estar? Meu bem-estar físico, mental. E aí entra onde uma colega comentou agora há pouco, né? Buscar autoconhecimento, fazer leitura, fazer terapias, tudo aquilo que é necessário para que eu me encontre o meu equilíbrio. E aí, fechando então, a minha dica para que você consiga se priorizar, para que você consiga se colocar em primeiro lugar na sua lista. Eu defendo muito a questão do planejamento e da organização. Então, deixo aí para você como dica final. Faça aí uma lista de todas as suas demandas, de todos os seus compromissos e vai colocando momento, vai colocando tempo e defina um tempo para você. Qual é o tempo que você vai tirar para cuidar de você? Para ter o autocuidado, eu falei mais profundamente direcionado ao autocuidado semana passada, está na live da semana passada, mas o que você pode fazer por você, para cuidar de você. Então, faça esse planejamento, faça essa organização do seu tempo e dedique tempo. Não fique esperando sobrar tempo para que isso aconteça. Se coloque na sua agenda. Coloque um tempo para que você possa cuidar de você. E aí reflita sempre, qual é o tipo de empresa ideal? Qual é o tipo de trabalho ideal? Qual é o tipo de relacionamento? Qual é o relacionamento ideal para você? E também reflita o que você pode fazer para criar isso, para criar essa condição ideal que você deseja na sua vida. Então, essas são algumas dicas que eu deixo, alguns recados finais que eu deixo com relação ao nosso tema de hoje. Sara, passo a bola para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Então, agradeço a você pelo convite, né? Como disse no início, é um tema muito importante, né? Que nós temos que discutir realmente, promover que realmente essa questão de que as pessoas olhem mais para si, que se cuidem mais, né? É muito pertinente nesse momento. Agradecer a todo mundo que acompanhou a live aqui com a gente, né? Que fez os comentários, ao Victor, a Alessandra, sobretudo, né? A Neguinha, que são meus amigos e que trabalham comigo. Então, eu agradeço muito. Sua mamãe. Oi? Não foi sua mãe que entrou agora? Tive a impressão de ser sua mãe. Acredito que não. Minha mãe não é tão tecnológica assim, não. Legal. Mas enfim, agradeço realmente pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, né? Que o pessoal tenha gostado da conversa. Qualquer dúvida pode entrar em contato, né? Para talvez esclarecer alguma dúvida. Talvez não se sentiu confortável em mandar algum comentário aqui.
Mas realmente, eu quero agradecer mesmo a você e a todos que participaram. Legal, Sara. Eu agradeço também, enorme, de coração, você ter aceito conversar comigo, ter esse papo gostoso aqui, toda a interação dos participantes. Obrigada a vocês, amores, muito obrigada mesmo de coração, ter dedicado esse tempo para estar aqui conversando com a gente. Como a Sara falou, se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar por direct, que nós estamos inteiramente à disposição. A finalidade, o desejo é realmente poder contribuir, e se pudermos esclarecer mais, estamos à disposição, com certeza. Deixo o recado aqui, tem um canal no YouTube, quem não está inscrito ainda, se inscreve lá, lá eu posto alguns conteúdos diferentes do que eu posto no Instagram. Trabalho com essa questão de desenvolvimento pessoal, empoderamento, autoconhecimento, relacionamento. Estou com um curso aberto, o link está no perfil do Instagram, para um curso que envolve a questão de autoconhecimento, expansão de consciência, no sentido de ter mais clareza para tomar decisões mais alinhadas com a vida que se deseja ter. Então, o nome do curso é Finalmente um Amor Parceiro. Não é para você encontrar um amor, mas é para você se preparar para tomar decisões que estejam alinhadas com o que te faz feliz, com o que você espera para a sua vida. Então, deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês que participaram de coração, e eu desejo verdadeiramente que vocês sejam um milagre na vida de vocês, que cada um possa se colocar em primeiro lugar na sua lista e tomar decisões que vão te levar ao que você acredita que seja a sua felicidade. Sim, Sara? Gostaria, desculpa te cortar, mas eu gostaria só de fazer um agradecimento aqui. A ONG Crespinhos no Poder entrou agora na live, e essa ONG faz um trabalho muito bacana, a ONG lá de Campinas. Eles trabalham com empoderamento de crianças e jovens negros, e sexta-feira eu vou fazer uma live com eles, então convido todos a participar também. Legal, legal. Muito obrigada pelo convite. Então, sexta-feira, no seu Instagram, qual horário, No Sara? Instagram da ONG, às 18 horas aqui e 19 horário de Brasília. 19 horário de Brasília, 18 local. Então, gente, então quem puder participar, esse tema é excelente, muito interessante. Nós também levantamos essa bandeira aqui em casa. Para quem não sabe, meu marido é negro e minha filha tem o cabelo crespo, então nós trabalhamos muito isso aqui em casa, para que realmente ela cresça, né, empoderada, que ela cresça com esse orgulho, com essa autoconfiança do valor que ela tem, do valor que ela tem mesmo. E ela, graças a Deus, ama ser quem é. Ela é bastante autoconfiante. Gente, então, beijos e abraços. Sara, mais uma vez, brigadão. Espero ter contribuído, espero que nós contribuímos com vocês, e de qualquer coisa estamos no direct, à disposição. Um abraço, gente, até semana que vem.